Então, resumindo, nós temos uma infraestrutura que é a forma como as pessoas controlam a natureza e produzem. Essa forma vai gerar um conjunto de ideias na sociedade civil. Essa sociedade civil, ela vai passar essas ideias para o poder que controla a sociedade. E, ao mesmo tempo, o poder que controla a sociedade cria regras e leis para manter essa estrutura funcionando. Então, é por isso que nós pensamos desse jeito. Por quê? Não é porque a gente nasce pensando assim. É porque a forma como nós estamos submetidos de produzir nos engendra ideias desse tipo. Então, o que nós pensamos é produto disso. Ah, mas eu não penso assim. Certo, porque nós já temos o embrião de uma ideologia contrária à ideologia dominante. Porque nós vivemos outras situações que nos fizeram questionar e pensar e analisar de que isso está errado, que não é assim que tem que ser. Então, nós temos aqui, como é que se fazia a política nesse momento de transição? Nós temos relações entre religião, política e economia, como sendo uma coisa só. A religião sempre justificando a economia e a política garantindo quem tinha o poder econômico. Quem é o... Quando a gente ouve falar em cruzada, não é uma coisa fantástica? Ah, cruzada. As cruzadas salvaram a Europa dos árabes. Mentira. Por que é mentira? Porque as cruzadas era um meio de que o comércio avançasse pelas áreas ocupadas pelos árabes. O comércio tinha que avançar. O comércio europeu tinha que avançar. Nós nunca podemos esquecer que nós somos herdeiros de grande tecnologia árabe. Nós temos várias palavras no português que são árabes. Álcool, alface, palavras árabes. Nós temos a Espanha como um lugar, e em Portugal, de azulejos maravilhosos introduzidos pelos árabes. O primeiro livro de medicina é árabe. Os primeiros a usar o álcool como esterilizante dos instrumentos de medicina, aliás, os primeiros instrumentos de medicina são árabes. O astrolábio que permitiu as grandes navegações é árabe. Então, a ideia das cruzadas, que é uma chamada Guerra Santa, é uma ideia para avançar o comércio. E, portanto, religião, política e economia juntas, uma justificando a outra. Nós temos um período de guerras, muitas guerras de expansão de território. Por que eu preciso de território, gente? Eu estou na Idade Média, por que eu preciso de território? O que eu faço com o território? Eu produzo, eu aumento a população, eu construo meu exército, eu unifico todos com a taxa por aquela propriedade e assim eu garanto o meu império. Eu busco o poder para evangelizar. Como assim, Zaninachi? Que negócio é esse de evangelizar? É simples. A igreja, quando ela chega na América, ela chega já com esse espírito, em 1400 e tanto, que ela tinha que tirar os índios, tinha que mostrar a verdadeira religião. E eu recomendo então o livro do Bartolomeu de las Casas, que era um bispo da Guatemala, que ele escrevia para o Papa cartas, são cartas de Bartolomeu de las Casas. Ele dizia: eu não acho que seja algo muito cristão pegar uma índia, pendurá-la pelos pés, de cabeça para baixo, e dividir ao meio a machadada, porque ela é uma índia. Ele achava que não era muito cristão. Ele tinha dúvida. Então, assim, o que se fez na América para evangelizar, eu não estou falando nem nos outros lugares, eu estou falando nem da África, que é muito pior. Que ainda se faz, não? Aqui ainda se faz, né? Porque eu faço, veja, eu faço isso para dizer que a minha, é o proselitismo, né? A minha religião é melhor do que a tua.
O islamismo está fazendo isso, alguns grupos islâmicos estão fazendo isso. Eu tenho que matar quem não é muçulmano e é devoto ao Corão. Tem que destruir. Né? Então isso não acabou. Com toda essa história não acabou. Ah, então isso é importante. Isso é política, né? Os estados vinculados às religiões, nós já falamos isso, né? Que os estados, o aparelho de organização da sociedade, ele é vinculado à religião. Aí você vai dizer assim, mas por quê? Porque a religião, ela era capaz, era o veículo principal de mudar a cabeça das pessoas. Porque senão eu ia ser banido da igreja. Eu não quero ser banido da igreja. Imagina se eu vou cobrar juro, eu não quero ser excomungado. A visão no mundo ocidental do certo e errado, do bom e do mal. Gente, todos nós somos bons e maus, ao mesmo tempo. Sim. O mal ou o bom é a mesma pessoa. Eu não tenho uma caixinha aqui, sim, aqui eu tenho afeto, aqui eu tenho outra caixinha de que eu sou assim um pouco vingativo, aqui eu tenho... Não, nós somos uma coisa só. Nós somos um ser humano e, portanto, nós somos impregnados de coisas boas, de coisas ruins, e nós vivemos nesse dilema o tempo todo. Defesa de interesses institucionais com justificativas religiosas. Nós construímos isso na história da humanidade. E está cheio delas. Religião como espaço de neutralidade e de justiça. Como é que pode? É possível haver neutralidade no ser humano? Nenhum ser humano é neutro. Todos nós somos parciais. Todos nós temos interesses a preservar. Todos nós queremos isso ou aquilo. Então, algo que eu faça é sempre parcial, para um lado ou para o outro. O problema está de que lado tu está, o que tu está defendendo. E a disputa, fortalecimento dos estados e das igrejas, né? Isso foi sempre importante porque a igreja foi o principal e ainda é um dos principais pilares de construção ideológica, de construção das ideias. E talvez não tivesse acontecido tanta coisa ruim na Venezuela se a igreja tivesse uma ação maior. Ou, graças à igreja, muita coisa aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Quem foi o maior partido político na década de 70 no Brasil? A igreja. Existia a Arena e existia o MDB. Era a ditadura militar. Mas qual era o maior partido? A igreja, porque ela que abrigava os pobres, ela que ajudava os trabalhadores em greve, é para lá que os trabalhadores corriam quando a coisa apertava. Né? Então a igreja, ela pode estar de um lado ou ela pode estar do outro. Ela faz política? Claro que faz política. Ela nunca foi um partido político, mas agiu como um na ditadura militar. Do outro lado. Porque no Brasil, durante a ditadura militar, nós tínhamos o partido do sim e o partido do sim senhor. E a igreja, então, ocupou o espaço dos chamados trabalhadores.